Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já fui pedindo para você deixar o like neste vídeo, não se esqueça. E não se esqueça daquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E ó, ligadinhos que mês de março tem caixa assombrada com o tema Serial Killer. Não perca, ok? Vamos lá então para o relato de hoje, que não é um relato muito longo, tá? Mas é este aqui, Livramento de Morte. Vamos ver. Olá, Ana, família e assombrados. Meu nome é Fulana e já tive o prazer de ter 2 relatos meus contados por você. Confesso que eu fiquei muito feliz. Como disse no primeiro relato, eu sou evangélica. Já vivenciei muitas histórias que não envolvem assombração ou outras dimensões. Porém, no que tange a fé e o sobrenatural, já vivenciei muitos relatos. Hoje quero contar um relato sobre o meu marido, que aqui vou chamar de Bob. Em 2012, estávamos noivos, nos preparativos para o casamento. Eu cuidando da festa e ele da nossa casa. Éramos jovens e estávamos investindo o que tínhamos para o nosso casamento, fora a faculdade que fazíamos e todos os outros custos indispensáveis da época. Com isso, o que dava para economizarmos, fazendo nós mesmos, fazíamos. Como, por exemplo, a nossa casa. Meu marido mesmo construiu. Na época, um estudante de ciências contábeis virou pedreiro. Ele já tinha noção, porque o pai dele sempre trabalhou nesse ofício e ensinou os filhos a botar a mão na massa. Bom, em um dia de sábado pela manhã, 7 da manhã, ele contou que carregou o nosso carro Pampa 1984, que tínhamos para transportar as ferramentas, os materiais e afins, e partiu para o terreno onde estávamos construindo a nossa casa. Na metade do caminho, a Pampa parou, sem gasolina. Isso sempre acontece com ele. Ele encostou o carro, saiu para vasculhar entre os materiais, a fim de encontrar um galão e ir até o posto de gasolina mais próximo, né? Enquanto fazia isso, passou um rapaz por ele. E ele disse que percebeu que esse rapaz ficou imediatamente transtornado quando o viu. O Bob achou estranho, porque não conhecia aquele rapaz. Mas, aparentemente, o rapaz não só o conhecia, como ficou perturbado em vê-lo. O Bob disse que o fulano andava 2 passos, olhava para trás, balançava a cabeça pensativo e prosseguia. Repetia esses gestos mais algumas vezes, até que num momento ele parou, olhou para trás, onde o meu marido estava, na época era meu noivo, né? E com a mão do lado, na cintura, no que parecia segurar uma arma, voltou de encontro com o Bob. Nessa altura, o Bob já não estava mais procurando nada, só estava observando aquele cara e suas reações estranhas. Era muito cedo ainda. Poucas pessoas circulavam na rua, ainda mais se tratando de um sábado. Então não havia muito que o Bob pudesse fazer naquele momento, a não ser esperar para ver o que poderia acontecer. Quando esse rapaz se aproximou, ele perguntou se o Bob era o Beltrano de tal, que trabalhava na empresa XYZ, sei lá, e morava no bairro tal. Meu marido negou e explicou quem era ele, aonde ele trabalhava, onde ele morava e tal. Não era a pessoa que ele estava procurando. O cara estava transtornado. Ele olhava para o meu marido com a mão na cintura, como se não acreditasse no que o meu marido dizia. E o que ele estivesse vendo era de fato quem ele estava procurando. O rapaz deu mais uma boa espiadela no rosto do meu marido e de repente saiu daquele transe, parece, sabe? E falou: "Pô, cara, que besteira que eu ia fazer agora. Eu vim decidida a te matar, mas eu não ia nem te perguntar se..." Ai, babei, parece que... Ele falou: "Eu não ia nem te perguntar se era quem eu pensava ou não. Eu não sei o que deu em mim que eu perguntei." O Bob disse que ele levou as 2 mãos na cabeça como se não acreditasse que por um fio não matou um inocente e falava repetidamente: "Pô, cara, eu ia te matar, cara, eu ia te matar." Bom, quando nos encontramos à tarde, o Bob relatou a história para mim e eu fiquei muito assustada. Fui logo contar para minha mãe e depois para minha sogra.
Quando contei para minha mãe, ela chorou, ficou muito emocionada e depois explicou. Ela disse assim, pela manhã, ela disse que pela manhã tinha ido à igreja, em uma matriz onde se reúnem muitas pessoas de várias congregações do mesmo ministério que o nosso. Naquela manhã estava tendo um evento especial com as mulheres da nossa igreja, ou das nossas igrejas, com orações e palavras sobre Cristo. E em determinado momento alguém disse, essa mensagem é para alguém que está aqui em nosso meio. Enquanto você adora a Deus aqui, Ele visita um dos seus com livramento de morte agora mesmo. Nenhum mal tocará nele. Nós ficamos muito emocionados com aquele livramento e agora com a confirmação de que Deus estava cuidando do Bob. No mesmo dia, no período da noite, um amigo da família do Bob, depois de ouvir o que tinha acontecido, foi até o bairro onde o tal fulano havia perguntado se o Bob morava lá. Porque esse amigo tinha uns trutas, se é que me entende. Bom, ele perguntou para os camaradas quem era o Beltrano de tal, que trabalhava na empresa XYZ, que seu amigo havia sido confundido com um rapaz ali pela manhã e que quase tinha sido morto por ele. Deu a descrição do rapaz que abordou o Bob e os trutas disseram que o Beltrano de tal não aparecia por lá porque estava jurado de morte pelo fulano. Que quando fulano o encontrasse não sobraria nada para contar a história. E disseram mais, se o fulano lá confundiu seu amigo com o Beltrano, se são de fato parecidos, ele se safou de uma boa, porque o Beltrano jamais irá se safar. Bom, esse foi o meu relato, nada de assustador e tal, mas eu amo os vários milagres que já vivemos, que demonstram o cuidado de Deus para conosco. Eu revisei o texto algumas vezes, porém pode ser que deixei algum erro passar. Beijinhos, Ana, confesso que estou viciada no seu canal, que Deus abençoe você, sua família e todos os seus inscritos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu já contei isso aqui uma vez, mas para quem não viu, vou contar de novo que já aconteceu com meu irmão algo parecido. Ele estava esperando o ônibus para ir para a fábrica na época e era tipo bem cedinho também, talvez umas 5h30, 6 horas da manhã, não sei, mas era cedo e ele estava parado, era inverno, ele estava de sobretudo e mexendo no bip, olhando para baixo, naquela época tinha bip. E aí, de repente, parou um carro, parou o carro na frente dele. Ele parado assim, levantou para olhar no que o carro parou. O cara já abriu a porta e saiu com a arma no rosto dele. E aí ele levantou a cabeça assim para olhar quieto. O cara só virou e falou, não é ele não, não é ele não. Pá, entrou no carro e saiu. Meu irmão... E aí ele ficou pensando assim, gente, e se esse cara resolve não levantar, não sair do carro, não olhar pra mim, se ele já acha que era e já passava tirando, sei lá, né? É que ele olhou assim, deu de cara, ele olhou e o cara falou, não é ele não, ainda bem, que nem esse daí, tava achando que era e não ia nem perguntar, porque ele tava tipo com certeza que era o cara, mas ele resolveu perguntar, resolveu conversar e falou, então não é mesmo, era parecido. Já teve casos, eu conheço assim, até próximos de que foram realmente alguém que foi cobrar dívida, alguma coisa, e acabou acertando a pessoa errada, sabe? Que morreu sem dever, porque foi confundido com outra pessoa, sabe? Isso é muito triste também, assim, né? Claro, né? Mas, e olha só, ainda depois ter a confirmação ali que estava em oração, falou que estava tendo um livramento, e o cara, ele falou, olha, eu nem sei por que eu te perguntei, né? Eu não ia perguntar, mas alguma coisa tava lá, pergunta, confirma se é ele. Ai, meu Deus do céu, gente, mas é muito interessante, eu também gosto muito desses relatos de livramento, porque tem um dedo do sobrenatural aí, a gente sabe, e sobrenatural é tudo isso, né? Não é só fantasma e tal. Tudo isso tem aquele dedinho da espiritualidade, do não explicado, né? Muito legal. Então, se você tem uma história desse tipo, pode mandar pra gente, ok? Espero que tenham gostado do relato. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.